Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Mile High Brasil Fantasy, a 15ª. Meu nome é Vitor e hoje a gente vai estar aqui dando dicas para vocês para a semana 7 da NFL, temporada 2021-2022, uma semana cheia das byes, então tem muita gente querendo algumas dicas aí e a gente está aqui para isso, né? Antes de mais nada, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar aquele joinha, deixe seu comentário aqui embaixo, se você gostou do vídeo, se tem alguma sugestão para a gente melhorar, enfim. E é isso aí, a gente está chegando nos 1000 inscritos no nosso canal no YouTube, e quando a gente chegar, a gente vai ter um sorteio para eles de uma camiseta e de um boné. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal de uma vez, para a gente chegar nesses 1000 inscritos logo e fazer esse sorteio aí, beleza, galera? Sem mais delongas, já vamos às dicas da rodada. Vamos fazer um negócio de maneira mais direta aqui hoje. A primeira dica é o A.J. Brown, wide receiver do Tennessee Titans, que vai jogar contra o Kansas City. O A.J. Brown vem numa começo de temporada meio turbulento aí, teve lesões, teve uma lesão, na verdade, que atrapalhou esse começo aí. Ele não vem sendo muito observado pelo Ryan Tannehill, mas nesse segundo tempo do jogo contra o Buffalo Bills, agora na segunda-feira, ele já fez um bom jogo, já fez aí, se não me engano, 6 ou 7 recepções para 91 jardas, se eu não me engano, algo assim. E contra o Kansas City vem com uma defesa muito fraca na temporada, nesse começo de temporada, e eu acredito que com a lesão do Julio Jones aí agora, que parece ter agravado a lesão muscular que ele teve, o A.J. Brown provavelmente vai ser o foco central do jogo aéreo do Titans. Mas aí tem gente que vai falar, não, mas ele vai ficar mais visado pela defesa, vai ser dobrado. Gente, a defesa do Kansas City realmente está cedendo muitos pontos, tanto para wide receivers como para running backs. Então ela está sendo uma defesa muito visada nessa temporada até aqui. Então eu acho que o breakout, a performance de estouro desse começo de temporada aí do A.J. Brown para começar a ter uma média melhor vai ser nesse jogo contra o Chiefs aí, por isso eu tô apostando nele, beleza? A minha segunda dica da rodada é o Chuba Hubbard. O Hubbard vai jogar contra o Giants nessa semana, ele tá substituindo o McCaffrey, que ainda tá no IR, né, foi para Injury Reserve, então vai no mínimo mais 2 jogos o Chuba Hubbard vai ser titular. E o Chuba Hubbard vai enfrentar a defesa do Giants, que é a 29ª melhor contra running backs, ou seja, é a 4ª pior, e a 3ª que mais serve de jardas para running backs. Então, vai ser um jogo que eu acredito que vai ser bem pau a pau ali, sabe? E eu acredito que o Carolina provavelmente vai querer controlar um pouco mais o tempo de posse, e nisso vai usar o Chuba, que tá tendo até agora, nessas últimas semanas aí, um volume muito bom em relação ao Royce Freeman. Então eu acredito que o Chuba essa semana aí vai ser um running back no top 24 aí, e na semana que vem a gente vê no recap se eu tô certo ou se eu não tô certo, beleza? A minha terceira dica é o running back do Chiefs, que vai enfrentar o Titans, como a gente já viu na primeira dica, é o Darrell Williams, com a lesão do Clyde Edwards-Helaire. O Chiefs está usando o Darrell Williams como uma espécie de bell cow. O que é um bell cow? É um running back que joga praticamente quase todos os snaps e pega a maioria das carregadas aí absoluta. E ele está jogando assim, ele teve mais de 20 toques na bola na última semana, está jogando como tal, e como o jogo desse jogo tem tudo para ser de uma pontuação alta também, como foi o Monday Night contra o Bills, eu acredito que o Chiefs vai querer cansar um pouco a defesa do Titans por meio do jogo terrestre, e para isso eles vão precisar utilizar o Darrell Williams. Por isso ele é minha dica, eu também acredito que ele vai acabar no top 24 aí, se não no top 12. Na semana que vem a gente pega o ranking deles e faz o recap. Beleza? Então são essas 3 minhas dicas de start para a semana. É o A.J. Brown, wide receiver do Titans, o Chuba Hubbard, running back do Panthers, e o Darrell Williams, running back do Chiefs, beleza? E aí agora as minhas 3, na verdade, nessa semana a gente vai trazer 2 dicas de sit. Por quê?
porque como é uma bye muito lotada, tem Minnesota, tem Cowboys, se não me engano, são 6 times que estão de bye nessa semana, acaba que a gente não pode se dar ao luxo de sentar muita gente conhecida nos times, vocês sabem disso. No entanto, eu trouxe 2 nomes aqui que, apesar de talvez você não vá conseguir tirar ele do time nessa semana por conta das byes, eu coloco aqui para indicar que eles provavelmente, pelos números, eles não vão ter uma grande semana. O primeiro deles é o DK Metcalf, o wide receiver do Seahawks, que é um monstrinho, né? Um pouco um freak. Ele está sendo um pouco prejudicado pelo Dino Smith depois da lesão do Russell Wilson. E nessa semana ele vai enfrentar os Saints, que provavelmente vai colocar o Marshawn Lattimore na cola dele o jogo inteiro. E a gente sabe que o DK acaba penando um pouquinho contra cornerbacks mais físicos, como é o caso do Jalen Ramsey lá no Rams, que tem uma rivalidade famosa já. E eu acredito que o Dino vai tentar evitar um pouco o Lattimore nesse jogo, e com isso o DK eu acho que vai ter pouco, vai aparecer pouco no jogo. Então a minha aposta de sit para a rodada é o DK Metcalf. Como eu falei, por conta das byes é difícil falar para vocês sentar algum jogador, porque eu não sei o que está no banco de vocês, mas aí vocês avaliem situação de situação, tem ligas mais rasas, tem ligas mais profundas, e isso que faz o fantasy ser legal. A minha segunda dica de sit para a rodada é o T. Higgins, wide receiver do Cincinnati Bengals. O Bengals vai enfrentar o Baltimore Ravens nessa rodada, um confronto divisional que geralmente é muito difícil. E o Baltimore é a quarta defesa que menos cede pontos para wide receivers na temporada. Com isso, eu acredito que o Bengals, que já tem várias opções de wide receiver, além do T. Higgins, tem o Ja'Marr Chase, tem o Tyler Boyd, eu acredito que o T. Higgins vai ficar um pouco abaixo nessa rodada. Mesma coisa que eu falei para o DK Metcalf, vale para o T. Higgins. Se você não tem uma opção confiável no seu banco, não adianta bancar ele também, você vai ter que acabar escalando. Essas são as minhas 2 dicas de sit para a rodada, lembrando, DK Metcalf e T. Higgins. Então, vamos para o nosso momento clubista, mas antes de mais nada, eu quero lembrar para vocês que a gente tem um parceiro que é a loja First Down, de futebol americano. Lá tem muitos produtos como bonés, camisetas, bolas, até bandeira, copo, caneca. É muito legal mesmo. Com o nosso cupom de desconto MileHighBR, você tem 6% de desconto lá. Eu testei essa semana, comprei 2 camisetas lá que vocês vão me ver usando nos próximos vídeos. Qualidade muito boa, o cupom funciona, preço bom. Vão lá dar uma conferida que os produtos estão bem legais. E para o nosso momento clubista da rodada, antes eu tenho que fazer um disclaimer de que o Denver não está realmente sendo um time para se confiar no fantasy nessas últimas semanas. Vem tendo aí fracas atuações contra o Las Vegas, realmente foi um show de horrores. Acho que talvez o Sutton foi bem, se eu não me engano, nesse último jogo. Vou até pegar aqui os stats do Sutton. Vamos ver aqui rapidinho. O Sutton contra o Las Vegas, acho que foi o melhor destaque mesmo, porque ele teve 8 recepções em 14 tentativas para 94 yards e um touchdown. E ele é a minha dica dessa semana também, Courtland Sutton. Por quê? Porque o Browns realmente vem desfalcado para essa rodada. Apesar do Denzel Ward, que é um bom cornerback, vai marcar o Sutton na maioria do jogo, eu acredito que ele ainda não está pronto para ser um shutdown cornerback, como a gente chama, que é aquele cara que costuma apagar adversários dos jogos e o quarterback do adversário costuma evitar. Então eu acredito que nesse jogo o Broncos provavelmente vai querer se impor pelo jogo aéreo contra o Browns, porque o Browns, apesar dos desfalques, é conhecido por ter uma das melhores defesas contra o jogo corrido da NFL. Então talvez o Javonte Williams e o Melvin Gordon não sejam grandes opções essa semana, mas eu acredito que o Courtland Sutton, que inclusive é uma das minhas dicas de sell high lá no nosso artigo, que está no site, vou deixar o link aqui,
na descrição para vocês darem uma conferida no nosso texto que sai todas as terças-feiras. Eu acredito que o Sutton vai ter um volume bom de novo. O Terry, seja o Locke, eu acredito que o Terry vai jogar mesmo. Vai dar bastante volume para ele vai ter um piso bom aí para enfrentar essa secundária do Browns. Eu acredito aí que ele possa acabar naquela zona de wide receiver 2, que é no top 24 também. Vamos ver se eu tô certo nesse momento clubista. Mas é claro, se você tiver uma opção melhor e mais confiável do que jogadores de Denver nesse começo de temporada, enquanto o time não justifica um pouco rendimento dos seus jogadores, eu sugiro você dar uma olhada nas outras opções também. Mas o Sutton, de qualquer maneira, eu acredito que nessa semana eu talvez seja o mais garantido de ir bem na rodada, por isso eu estou indicando ele. Beleza? E agora a gente vai para o nosso recap de forma bem rápida aqui, para vocês terem uma noção de como a gente foi nas dicas da semana passada, que eu dei com o André, aqui no vídeo da semana passada. A minha primeira dica de start da rodada foi o Devonta Smith, e esse eu errei. O Devonta Smith teve 2 recepções em 4 targets para 31 jardas, um jogo bem abaixo de Filadélfia. Realmente no final eles conseguiram até voltar para o jogo e brigar no final, mas na maioria do jogo o Philadelphia foi completamente dominado e o Devonta Smith realmente não apareceu para o jogo. Então, apesar das estatísticas estarem corroborando com a aposta nele na semana passada, não deu certo. O Diontae Johnson foi a minha outra aposta. Ele teve uma corrida para 25 jardas, 9 recepções em 13 targets para 71 jardas. Eu acredito que foi uma boa dica. Se você escalou o Courtland Sutton, o Diontae Johnson, você não está bravo por ter escalado ele. Ele realmente tem sempre esse piso. A gente, até na hora de fazer a dica, a gente destacou esse volume que ele tem de targets, sempre 2 dígitos de targets, e aqui ele teve 13 de novo. Então, realmente, ele sempre traz um piso bom para os jogadores de fantasy. Eu achei ele um cara muito underrated, que é aquele cara abaixo do radar. E no Devonta Smith é bom lembrar que, apesar de ter dado ruim, eu falei também do Zach Ertz como bônus, e o Zach Ertz foi bem, até foi trocado para o Cardinals agora, e é uma boa aposta para quem está precisando de tight end ainda a partir das próximas semanas. E o nosso bônus, apesar do Devonta Smith ter dado errado, o Zach Ertz foi bem, fez touchdown e foi um dos melhores tight ends da rodada. As dicas do André foram o Myles Gaskin, que teve 5 corridas para 9 jardas e 2 recepções para 5 jardas. Realmente não foi o jogo do Gaskin, um erro da gente, um erro nosso aí. E teve o Emmanuel Sanders, que teve 5 recepções em 8 targets para 91 jardas. Também quem escalou o Emmanuel Sanders, garanto que não ficou insatisfeito. Ele pontuou bem como um flex aí para a rodada. Se você colocou ele de flex, ou até como um wide receiver 2, você deve estar satisfeito. Nas dicas de City, eu dei a dica de sentar o Marquise Brown, e ele teve um jogo bem apático, 4 recepções apenas para 5 jardas e 35 jardas, em 5 targets e 35 jardas. Ou seja, o Marquise Brown, que é conhecido pelas big plays lá no Ravens, realmente teve um jogo muito apagado, e a gente acertou falando para você não escalar ele. A outra minha dica foi o Dalton Schultz, que teve 5 recepções em 6 targets para 76 jardas. Como ele foi o tight end 11 da rodada, então foi o 11º melhor, ele está na zona de tight end 1. Então eu vou considerar erro, porque tight end é uma posição um pouco menos profunda, e se você tem um tight end que pontuou entre os 12 mais da rodada, você pode considerar que você teve bem na rodada. Então, eu acredito que o Schultz realmente foi um erro. Uma dica de sit do André foi o Miles Sanders, que teve 9 corridas para 56 jardas e 2 recepções para 10 jardas. Ele foi o running back 32 da rodada, então pode considerar mais um acerto para a gente aí. Um running back bom aí para ser considerado. Ele tem que estar no mínimo no top 24, e o Sanders passou longe disso. E o Alexander Mattison, que foi a outra dica de sit do André, ele teve só 3 corridas para as 10 jardas,
Mas eu vou deixar essa como uma aposta anulada, porque o Dalvin Cook voltou. Eu acho que o André fez a aposta apostando que o Dalvin Cook não voltaria e ainda assim o Alexander Mattison iria mal. Mas como o Dalvin Cook voltou, já ficava claro que o Mattison não ia ter muito volume e foi o que aconteceu. Então, vamos deixar essa anulada, nem acerto nem erro, para a gente considerar e ser justo com vocês. A nossa aposta clubista da rodada passada foi o Tim Patrick. Eu até vou pegar os stats dele aqui. O Tim Patrick contra o Las Vegas, ele foi bem, ele teve 3 recepções em 6 targets, 42 jardas e um touchdown. O touchdown salvou a rodada dele para quem tem no Fantasy, e que a gente considera um acerto também, apesar do Sutton ter sido o grande destaque, o Tim Patrick não foi mal também contra o Raiders, beleza? Então essas foram as nossas dicas, eu fiz o recap aqui com vocês também, lembrando para sempre vocês de que a gente está presente nas redes sociais, se inscreva no YouTube, como eu falei anteriormente, sigam a gente no Instagram e no Twitter, a gente está postando muita coisa legal lá para vocês, a gente faz o lance a lance lá no Twitter com a Ana, que é muito legal, o Felipe está administrando muito bem o nosso Instagram, tem coisa de zoeira lá também, que a gente dá umas boas risadas mesmo perdendo. Também curtam a nossa página no Facebook, a gente tem um grupo aberto no Facebook, então se você não participa lá, ainda participe. A gente tem um grupo aberto no WhatsApp também, que a galera conversa bastante lá. Mandar um abraço até para a galera que assiste o canal e está lá no grupo também. Se vocês querem entrar nesse grupo, entre em contato com a gente, com os redatores aí, que a gente vai atrás para adicionar vocês também, beleza? E lembrando sempre também, eu até esqueci de falar, mas a gente tem o Apoia-se, então apoie o nosso projeto, faça a gente levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tem o QR Code aí do Apoia-se, eu vou deixar o link para o Apoia-se aí embaixo também. A gente tem um grupo fechado para apoiadores, onde a gente troca bastante ideia lá. A gente tem liga de fantasy para apoiadores valendo brindes da First. Então, se você quer ser apoiador, você ainda tem bastantes incentivos aí para apoiar a gente, beleza, galera? Essas foram as dicas de fantasy dessa semana. Fiquem com Deus, um abraço, boa sorte para vocês aí e tamo junto, beleza, galera? Até mais, abraço.